Pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de hoje vai ser para falar sobre fragilidade, que é chamada, hoje cientificamente de síndrome de fragilidade. E a gente vai falar por que é importante dar este nome para essa situação, por que é importante identificar esses idosos. Vamos começar então? Desde a década de 80, que começaram a aumentar exponencialmente as pesquisas com relação ao envelhecimento, alguns autores começaram a utilizar o termo frágil para caracterizar alguns idosos. Quais idosos? Então, idosos com limitação funcional, idosos que dependiam da ajuda de terceiros para AVD e AIVD, e idosos que tinham uma vulnerabilidade maior para fatores ambientais estressores, ou seja, idosos que estavam em maior risco de sofrer doenças e alguma intercorrência indesejada. Quem é então o idoso frágil? É aquele idoso que sofreu um declínio funcional porque uniram alguns fatores fisiológicos do envelhecimento e mais alguns fatores patológicos. O idoso frágil, ele é extremamente vulnerável a perder a sua capacidade funcional. E é aquele idoso que tem várias demandas em relação ao serviço de saúde. Ele precisa de um cardiologista, de um neurologista, de um angiologista, de um psiquiatra e por aí vai. Por que é importante ter este nome, síndrome de fragilidade, padronizado? E por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente identifica precocemente esse idoso, mesmo que ele já seja considerado vulnerável e frágil, a gente consegue prevenir alguns desfechos indesejados. Avaliar e tratar esse idoso em sua totalidade ainda é um grande desafio. Esse idoso, então, ele tem alto risco para morbidade, que ele está lá vivo, mas está dependendo de ajuda, para mortalidade, para ir morar em uma instituição de longa permanência, para sofrer quedas e passar por internações. Então, o que é a síndrome de fragilidade? Quando a gente fala síndrome, a gente já sabe da ideia de que são vários sinais e sintomas. Então, uma síndrome biológica que ocorre com diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo. Ou seja, este organismo ele tem diminuído a sua capacidade de se equilibrar quando ele uma vez perde o equilíbrio. Então, um jovem tem uma gripe, ele vai ficar ali uns dias com sintomas, rapidinho, vai ficar tudo bem, sem nenhuma sequela. Um jovem tem um problema no estômago, volta tudo bem. Tem uma fratura, volta tudo bem. Porque a gente consegue retomar a nossa homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio. A gente tem reserva para isso. O idoso frágil, não. Ele tem diminuído essa capacidade, diminuído a resistência a fatores de estresse. Então, tem vários declínios que vão se acumulando nos sistemas fisiológicos que levam esse idoso a ser mais vulnerável a desfechos clínicos indesejados. Então, a fragilidade é a falência daquele ser vivo de manter-se equilibrado, saudável e bem-sucedido. Esse idoso tem um declínio energético, tem queda da taxa metabólica, declínio de força, de gasto de energia e de mobilidade. Algumas doenças podem acelerar esse perfil, esse ciclo. O idoso que está na imobilidade também, o idoso deprimido e o idoso que usa mais de 4 medicamentos ou alguns tipos de medicamentos. Então, esses fatores podem iniciar ou acelerar o ciclo da fragilidade. Qual que é a prevalência? Então, em idosos comunitários, ou seja, idosos que moram em suas casas, moram na cidade, é de 7%, mas isso levando em consideração idosos acima de 65 anos.
Quando a gente passa para a faixa de 70 ou mais, já sobe para 20%. Então, com 65 anos para cima, era 7. Quando você pega 5 anos a mais, de 70 para cima, já subiu para 20. É muita coisa. Daí a importância da identificação e do tratamento precoce. A maior prevalência é em mulheres, pessoas da raça negra, com baixa escolaridade, menor renda, ou seja, pior situação socioeconômica, pior estado de saúde, ou seja, várias comorbidades, principalmente doenças crônicas e incapacitantes. Qual que é o fenótipo da síndrome? Então, não é uma doença genética, então não tem um genótipo, mas ela é uma doença que é caracterizada clinicamente por esses 5 sinais aqui. Então, quando o idoso perda involuntária de peso. Então, se aquele idoso te falou que está perdendo peso, que perdeu de mais de 5 quilos ou mais de 5% do peso corporal dele, você vai perguntar para ele, você emagreceu por querer ou sem querer? Porque se era um idoso que estava acima do peso, resolveu fazer atividade física, fazer uma dieta e perdeu peso, não tem problema. O problema é o idoso que perdeu peso involuntariamente. Se ele teve redução do nível de atividade física. Antes eu ia no grupo no PSF, fazia caminhada, ia na padaria, agora eu não faço mais. Se é um idoso que tem redução de força muscular, então é padronizado a gente pedir a força de preensão. E aí tem a tabela, para mulheres, para homens e dependendo da faixa etária. Se a pessoa tem sensação de fadiga, tudo que eu faço eu canso, eu penduro roupa eu canso, eu coloco tênis eu canso, eu subo escada eu canso, eu ando um quarteirão eu canso. E se esse idoso apresenta redução da velocidade de marcha, que a gente pode fazer no teste de caminhada de 6 minutos, no teste de caminhada no corredor, dependendo do comprimento que tiver, se for na casa do idoso. Se aquele idoso não tiver sintomas, nenhum desses 5, ele não é frágil. Se ele tiver 1 ou 2, ele é considerado intermediário, pré-frágil. Se ele tiver 3, 4 ou 5, ele é um idoso considerado como frágil. Então, falando de novo, se não tiver nenhum, não frágil. Se tiver 1 ou 2, intermediário. Qual é a chance dessa pessoa pular para cá? Se ela não mudar hábito de vida, se ela não mudar alimentação, se não fizer atividade física, fisioterapia e por aí vai, ela vai passar para o de cima, que é 3, 4 ou 5, e vai virar frágil. Então, mais uma vez, a importância da identificação precoce e da prevenção. Qual que é o ciclo, então, dessa síndrome? Então, os vários componentes do ciclo vão se unir a alterações fisiológicas do envelhecimento. Então, essa pessoa tem diminuição da imunidade, tem aumento dos níveis de catabólicos, fisiologicamente o idoso já tem uma osteopenia, já tem uma sarcopenia e uma desregulação hormonal. Isso tudo fisiologicamente. Então, pensa isso associado a outras alterações patológicas. Quais que são, então, desfechos muito comuns no idoso frágil? Queda é o mais comum e o que a gente mais tem que trabalhar e que nós vamos começar a falar disso nas próximas aulas. Lesões de todos os tipos, contusão, bater, ficar com galo, cortar. Doenças agudas, então infecções do trato urinário, pneumonias, hospitalizações, incapacitação, dependência, ir morar em instituição de longa permanência e, obviamente, o pior desfecho, o último, que é a morte. No exame clínico desse idoso, então, além de toda aquela avaliação, que é a AGA, avaliação geriátrica ampla, que a gente já viu, a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes no idoso frágil,
algumas manifestações clínicas são diferentes do que seriam numa criança e num adulto. Então, normalmente, quando um adulto ou quando uma criança tem uma doença infecciosa aguda, qual é a primeira coisa que essa pessoa apresenta? Febre. O idoso não. Ele tem a regulação de temperatura um pouco menos eficiente do que a nossa. Então, raramente o primeiro sinal é a febre. Quais são os sinais muito comuns de desregulação nesses idosos? Incontinência. O idoso, do nada, começa a perder xixi. Queda, levantou, caiu. Foi levantar da cama, caiu. Foi sentar na cadeira, caiu. Querer ficar só paradinho na cama, não quer conversar, não quer comer, não quer levantar. E o delírio. Não é delírio e não é demência. Delírio é quando, por algum acometimento agudo, o idoso, de um dia para o outro, fica confuso. E começa a conversar coisas confusas e não sabe onde está e não lembra das coisas. Quando a doença de base for tratada, isso aqui acaba, porque não era uma demência, era uma confusão mental aguda secundária a uma outra doença que é provavelmente uma infecção urinária ou uma pneumonia. Pesquisar sempre, né, a utilização dos medicamentos, a associação entre um e outro, o horário da fisioterapia e pedir ao geriatra, se for possível, para ver se não tem algum que esteja fazendo mal para esse idoso. Tá deixando ele muito dopado, tá deixando muito agitado à noite, tá levantando de madrugada, ou tá tomando um diurético muito tarde, dá vontade de fazer xixi, levanta da cama à noite, por aí vai. Para os idosos que ficam muito acamados, pesquisar as úlceras de pressão, né? Tem os tratamentos, alguns exercícios que devem ser prevenidos para não gerar atrito. E, obviamente, como a gente viu na avaliação geriátrica ampla, pesquisar capacidade funcional, então AVD e AIVD. Os testes de cognição, que a gente já falou na aula de demência, né? Mini-mental, fluência verbal, teste de figuras, desenho do relógio. Humor, que são as escalas de depressão. Avaliar equilíbrio, comunicação, mobilidade no leito, na cadeira, nos corredores, eliminações, né? Xixi, cocô, nutrição, os recursos sociais e ambientais. Essa parte da nutrição, gente, parece um pouco fora do que o fisioterapeuta pode fazer, mas na verdade todo gerontólogo pode identificar se aquele idoso está acima do que é ideal ou abaixo do que é ideal. Então a gente não olha só pelo IMC, porque um IMC de um jovem tem muito músculo, muita água, muito osso e pouca gordura. A massa total de um idoso tem pouca água, pouco músculo, pouco osso, muita gordura. Então a gente não olha só o IMC. Olha o IMC, mas também olha a circunferência abdominal, circunferência da panturrilha e o ideal é que tivesse a bioimpedância e outros exames de imagem também, além do exame de sangue de colesterol. Então, tá aqui vários exames laboratoriais, né, que o ideal é que o geriatra ou que o clínico geral que acompanhe esse paciente peça. Para o idoso que está abaixo do peso, que é considerado frágil, se ele está muito magrinho, se ele está com exame de sangue de colesterol baixo e circunferência da panturrilha baixa, é um excelente marcador de fragilidade. Então, a gente tem que observar isso aí. Quais são fatores positivos? Se o idoso apresentar isso aqui, ele tem um bom prognóstico e ele pode até melhorar, passar de frágil para pré-frágil, para intermediário. Uma boa acuidade visual. Ah, mas eu nasci míope. Ok, mas seus óculos estão corrigindo, então você está enxergando bem. Se não tem história de quedas, esse terceiro aqui é engraçado, né? Use de álcool com moderação. Então, tem algumas pesquisas que sugerem que o uso com muita moderação de álcool faça bem. Mas isso aqui a gente não pode falar para qualquer um. Exercícios físicos regulares, ingestão adequada, né, de proteína, afeto positivo. Ah, não precisa ser casado, mas
tem vizinho que é amigo, tem um tanto de amigo, tem parente, tem primo, tem irmão, tem neto. Afeto positivo, se sentir amado e sentir que ama também. Espiritualidade é a mesma coisa. Não precisa ter uma religião, ser praticante de uma religião, mas acreditar em algo maior. E o sono regular. Então, são fatores positivos. A fisioterapia na síndrome de fragilidade. O que tem nas pesquisas, né, que começaram cerca de 10 anos atrás? Então, com relação ao treino de força, qual que é a orientação? 2 vezes por semana, com pelo menos 48 horas de repouso entre um treino e outro. 8 a 10 exercícios, com 8 a 12 repetições cada, para os grandes grupos musculares. Então, principalmente, né, flexão de cotovelo, flexão de quadril, flexão de joelho, que são os músculos maiores. 60 minutos cada vez. Então, vai fazer 120 minutos por semana de treino de força. E sempre evitar a manobra de valsalva para não aumentar a pressão arterial. Então, pede o idoso para respirar, pede ele para contar, prestar muita atenção na respiração. Com relação ao equilíbrio, 10 a 15 minutos de treino de equilíbrio estático e dinâmico, sendo que vai ficando cada vez mais difícil todos os dias. Treino aeróbico, meia hora todos os dias. Não precisa ser 30 minutos de uma vez se o idoso não dá conta. Pode ser 3 de 10, pode ser 2 de 15, pode ser 1 de 10, 1 de 20, mas 30 minutos todos os dias. O reforço muscular, então, está associado à melhora da mobilidade, para subir e descer degrau, para levantar e sentar da cadeira, para fazer transferência. Melhora a flexibilidade, força muscular e equilíbrio, você consegue melhorar a capacidade funcional. Nos estudos que tem de intervenção fisioterapêutica na síndrome de fragilidade, ela não foi totalmente revertida pela físio. Então, eu vou voltar com vocês lá no outro slide para a gente tentar entender isso aqui. O reforço muscular, ele já foi associado em pesquisas a melhoria da mobilidade para subir e descer degrau, levantar e sentar da cadeira e para realizar as transferências. E a melhora da flexibilidade, da força e do equilíbrio melhoram a capacidade funcional. Apesar disso, nessas pesquisas, a fragilidade não foi completamente revertida pela físio. Então, se a gente pensa em cansaço, físio consegue melhorar. Atividades do dia a dia, físio consegue melhorar. Velocidade de marcha, físio consegue melhorar. Força muscular, físio consegue melhorar. Se a gente for pensar indiretamente, a gente até conseguiria melhorar o peso também, se a gente oferece hipertrofia. Mas ainda não conseguimos trabalhar nos 5 fatores de fenótipo da síndrome. Agora pensa, um idoso que estava pré-frágil, tinha 2 fatores. Você consegue eliminar 1 ou 2? Um idoso que está frágil, tinha 5 fatores. Você consegue eliminar 2 fatores ou 3 fatores, ele volta a ser pré-frágil? Isso é muito importante para prevenir todos aqueles desfechos indesejados, né? Para terminar, então, o que tem de achado em pesquisas? Exercícios em grupo são mais baratos e mais motivadores do que atendimento individual. Os idosos, na sua maioria, adoram fazer atividade física em grupo. Então, a fisioterapia ela pode ser feita em grupos de até 6 pessoas, obviamente, dependendo da capacidade e da independência de cada um. Então, exercício em grupo, baseados em reforço muscular e treino funcional, conseguiram melhorar mobilidade e equilíbrio. Para idosos muito frágeis, o ideal é que se faça adaptações na casa e nos ambientes que ele frequenta e uso de dispositivo de auxílio à marcha, que pode ser muito mais benéfico para o resto da vida dele do que fazer atividade em grupo. Isso é uma coisa que eu falo sempre para vocês. Enquanto está fazendo fisioterapia, está tudo bem. Mas e quando ele estiver alto? O que se deixou de benefício para esse paciente? Então, nunca se esqueçam do dispositivo de auxílio à marcha das adaptações domiciliares.
E com relação à hidroterapia ou reabilitação aquática ou terapia aquática, também comprovaram melhorar a qualidade de vida e o desempenho em AVD. Então tem muita coisa legal que dá para fazer com esses idosos e que a partir da próxima semana a gente vai começar a ver, principalmente em questão de quedas e instabilidade postural. Beijinhos!